situação. Pesquisa da rede Nossa São Paulo mostra que o paulistano gasta, em média, 3 horas diariamente no trânsito de São Paulo, levando em conta todos os deslocamentos pela cidade. A pesquisa ainda mostra que a maioria da população paulistana utiliza o transporte coletivo. 47% usam ônibus, mas também andam muito de carro, 22%. 13% de metrô, 8% andam a pé e 4% utilizam trem. 2% transporte particular, como Uber, e 1% motocicletas e 1% bicicleta. Olá, este é o programa Em Discussão, que hoje fala sobre mobilidade urbana. Por isso, trouxemos aqui Gilberto Almeida, ele que é do Sindimoto, o Sindicato dos Motociclistas e Mototaxistas junto à classe. Com a gente também está a Meli Malatesta, ela que é arquiteta, urbanista e também representa aí a mobilidade a pé. Conosco também William Cruz, do Vadbike, e Davi Martins, do Greenpeace. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa. Bom, tema, como eu já coloquei aqui, mobilidade urbana. Eu vou pedir licença aos rapazes e vou começar com a Meli, que representa o início dessa cadeia. Exatamente. Que somos nós, seres humanos, homo sapiens, que andamos a pé. Antes de tudo, né? Antes de chegar numa rodinha, num motorzinho, num pedal, alguma coisa, vamos falar da gente, do pedestre. Como que a gente anda? Ou não anda aqui no estado de São Paulo? Então, andar a pé é a forma de mobilidade, um modo de transporte mais essencial que existe, né? Antes de utilizar qualquer tipo de transporte, você caminha, né? Mesmo que seja para sair da sua casa, pegar seu carro, ou você pegar o ônibus, o metrô, trem. Então, e quando você deixa o seu modo de transporte e faz o resto do trajeto a pé. Então, todo mundo anda a pé. E eu, geralmente, talvez por conta dessa essencialidade intrínseca ao caminhar, as pessoas esquecem que ele é uma forma de se deslocar, que é um modo de transporte. Peraí, o que você está dizendo, então, para mim, é que quando a gente está falando de mobilidade urbana, não está falando de pedestre? O que eu estou falando para você é que nas políticas de mobilidade urbana, no assunto mobilidade urbana, muitas vezes, se não a maioria, o pedestre, as pessoas que caminham, são as esquecidas. É isso que eu estou falando. Na essência, o que é mobilidade urbana? É o movimento de andar dentro de uma cidade? O que é isso? É a ação de andar dentro de uma cidade? Exatamente, é o deslocamento que as pessoas fazem cotidianamente para poder possibilitar suas atividades, né, dentro da área urbana. Já volto aqui com você, que tem muita coisa para a gente discutir ainda. Engraçado, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente pensa muito sempre em transportes, como se transporta, mas não pensa no andar, no caminhar, né? Que também é transporte. Que também é transporte, mas a gente pensa mais em bicicleta, patinete, moto, mas esquece aí essa parte do pedestre. Vamos voltar a falar de calçada, falar de viaduto, falar de iluminação. Tem muita história ainda pela frente aí para vir para a gente falar de mobilidade. Deixa eu falar aqui do meu canto direito. Gilberto Almeida, mais conhecido como Gil. Exatamente. Representante aí dos motociclistas, mototaxistas, esse segmento aí do transporte que está sempre muito em evidência, né? Conta pra gente aí como é que está o sindicato, qual é a movimentação que vocês fazem, como é que está a vida de vocês, né? Principalmente numa capital como São Paulo. Os motociclistas, de uma forma em geral, né, assim como os pedestres, eles ainda é muito carente de uma política pública para quem, de fato, anda de moto e tira o sustento da sua moto, exercendo atividades remuneradas, né? A gente tem aí o alto índice de acidente, a grande polêmica, né, da falta de definição, onde as motos elas têm que circular ou não, Se é no entendeu? corredor, se é no Exatamente. meio, se é na frente. E por meio de toda essa situação toda, uma grande pejotação, uma grande informalidade na questão da tomação de serviço, entendeu? Que na maioria das vezes são jovens que é a porta de entrada para o seu primeiro emprego e obtêm uma moto, entendeu? E saem no trânsito, às vezes sem preparo nenhum, entendeu? As leis não estão muito se encontradas ainda e acaba, tipo, aí, de uma certa forma, superlotando os hospitais e alavancando as estatísticas aí com um grande número de acidentes. Como que você se transporta em São Paulo? Como que você anda, Gil?
Hoje a gente tem que andar, tipo assim, em primeiro lugar, pilotando uma moto de uma maneira defensiva. A né? moto é seu principal meio de transporte Exatamente. seu? Que Eu você vai trabalhar e volta? tanto uso carro quanto uso moto. Ali, metade hoje. Tá, tô te perguntando isso porque a minha segunda pergunta é, como é que é andar de moto? Andar de moto é uma coisa, assim, prazerosa, é uma sensação, assim, que só quem anda de moto sabe dizer como é que é essa sensação. Mesmo na segunda-feira, às 8 horas da manhã, com chuva? Não, aí é um pouco doloroso, mas ainda é melhor do que ficar parado no trânsito. Assim. Pronto. Você respondeu a minha pergunta. Mesmo assim, Mesmo ainda é melhor assim, do que ainda é ficar melhor parado 8 no horas trânsito. na chuva no trânsito. Exatamente, porque 40 você horas. não vai ter aquela sensação de estresse e de você tentar sair de um canto e você não conseguir, igual foi esses dias de chuva aí na cidade. A moto, ela já te dá essa liberdade, por ser um veículo menor e ainda ter algum espaço para você se deslocar com ela, entendeu? Então, ela te dá essa sensação. Daqui a pouquinho eu vou voltar aí nas intempéries, como é que é a vida aí de um motociclista, de alguém que trabalha com isso, de um mototaxista ou enfim, de um PJ, de uma pessoa jurídica aí que precisa ir e vir entregando comida, documentos, enfim, tendo horário para cumprir, a pizza que não pode chegar fria e por aí vai. Daqui a pouco a gente vai ver como é que está essa sinalização e essas políticas públicas. Aqui o Davi do Greenpeace. Greenpeace com mobilidade urbana? Estranho, né? Parece ser estranho, né? Mas realmente só parece, né? Se a gente olhar hoje para os dados, só no Brasil a gente já está falando de cerca aí de 70% da poluição de responsabilidade das cidades. E dentro das cidades você tem aí quase que 80% das emissões vindo do transporte, né? E infelizmente a gente está com essa pauta porque ela vai para além do transporte. É uma pauta também de saúde pública. Só na cidade de São Paulo, por conta da emissão dos ônibus da cidade de São Paulo apenas... Só emissão. Só a emissão dos ônibus, né, dos 14.400 e poucos ônibus da cidade de São Paulo, são 4.000 mortes ao ano, em decorrência de doenças cardiovasculares. Então, se a gente olha para todo o sistema de transporte do município, e depois se a gente olha para toda a metrópole, esse número é muito maior. Então, assim, as causas do transporte e a falta de políticas públicas, como a Meli bem pontuou, né, que olhem para os modos não motorizados, olhar para o pedestre, garantir que a acessibilidade ao transporte público seja suficiente para que a gente deixe de perder passageiros, porque no resultado preliminar da pesquisa OD desse ano do metrô, a gente já viu que a gente teve um decréscimo dos usuários do ônibus, né? Isso já está se tornando uma série histórica que a gente vem perdendo usuários de ônibus. Então, a falta de uma política pública séria para isso só vai gerar mais mortes, porque vão ser cada vez mais pessoas usando carro, cada vez mais pessoas usando moto, né? E aí você não tem uma política pública que olha para a gestão metropolitana, né? Que antes até da gente falar de uma política metropolitana de mobilidade urbana, a gente precisaria falar de uma gestão metropolitana, né? Porque a gestão metropolitana vai olhar para todo o zoneamento, vai olhar para como os diferentes municípios dentro dessa região metropolitana. Mas dá tempo, Davi, de fazer uma gestão metropolitana, se a cada 4 anos isso é mudado, se não dá continuidade, como é que fica essa gestão? Vai? Não vai? Vai, para. Começa um pouco mais, vai além. Aí o outro resgata uma gestão de 20 anos atrás, que deu certo, põe para 20 anos à frente, aí não se adapta. É um desafio, mas é um desafio que precisa ser encarado. Se a gente não encarar esse desafio... Alguém tem que fazer, né? Infelizmente, a gente nunca vai conseguir daí olhar para a questão da mobilidade urbana na metrópole, porque se você não tem uma gestão da metrópole, como que você vai conseguir olhar para a gestão da mobilidade urbana dentro dessa metrópole? Do jeito que está, é fato. Não está dando. Não está dando certo, não está funcionando. A gente vê isso diariamente que não está funcionando. Os hospitais veem isso diariamente, né? Se a gente olhar por dia, são 11.000 mortes decorrentes por conta da poluição, só em São Paulo. Só em São Paulo? Só em São Paulo. Nossa. Né? Por conta desse material que a gente chama de material particulado, né? O nome técnico. Essa fuligem que a gente inala, que vem do transporte. Que vem dos motores, vem do escapamento dos motores. Diesel, gasolina. Bom, por outro lado, em contrapartida, a gente tem o William. Obrigada aqui pelo seu empenho de chegar até aqui os nossos estúdios. Em contrapartida, tem o William que vai de bike, veio de bicicleta, presumo. Bicicleta. Usa a bicicleta sempre?
Eu uso a bicicleta para quase tudo, uso bastante transporte público também e eventualmente uso o carro. Quando que isso daí mudou? Quando que o William deixou de... Poxa, foi em 2003, meu carro quebrou, eu resolvi ir de bicicleta para o trabalho e eu descobri que era muito mais fácil e muito mais prazeroso do que eu imaginava. E aí eu comecei a fazer isso com uma frequência cada vez maior, até que em 2005 eu vendi o carro e fiquei só com a bicicleta. Não te deu medo? Não. Porque, assim, se pra gente que dirige carro, pra gente, diga eu, tá, gente? Acho que eu sou sozinha aqui nesse programa que é motorista de automóvel, que ainda dirige automóvel. Sou mais passageira do que motorista, mas enfim. Você já tem... O trânsito de São Paulo não é fácil, não perdoa. Eu imagino para alguém que é pequenininho, fininho, não é muito visto. É como o Gil comentou sobre a moto. Tem o lado ruim de você se deslocar em duas rodas, seja com motor ou sem, mas tem benefícios que superam em muito. Então, quando a gente começa a fazer, o Gil vai concordar comigo, a gente não quer voltar para trás. É que nem um passarinho que sai da gaiola e não quer entrar de novo. Depois que você começa a se deslocar de bicicleta, desanima você andar de carro e ficar parado ali no congestionamento, quando de bicicleta você flui. E aí, os reveses que tem, principalmente a questão de segurança viária, que eu percebo que é o que você está comentando, isso se resolve criando infraestrutura e fiscalizando os motoristas para que eles respeitem a bicicleta como o veículo que ela é, porque ela está definida como veículo no Código de Trânsito. É muito recente, é fato, principalmente aqui na capital. Vou dar de exemplo sempre, gente, aqui a capital de São Paulo, porque é aqui que fica a Assembleia Legislativa, é aqui que eu moro, a maioria das pessoas que frequentam aqui é aqui que mora. Foi recentemente que a gente teve as ciclofaixas, a gente teve as ciclovias, a gente teve esse incentivo a sair do banco do carro, do banco do metrô, do banco do ônibus ou da moto e partir para a magrela, para a bicicleta. Dali, de quando teve, tem o quê, uns 8 anos isso? Olha, não, começou a expandir mesmo as ciclovias foi em 2015. 2015, aí que ela... 2014 ou 2015. Como é que foi, de lá para cá, muito recente isso, gente, tem 3 anos, 4 anos isso daí. Melhorou? Não melhorou? Como é que andou? Olha, melhorou, para quem já usava, melhorou bastante. Para quem não usava, as pessoas se animaram aí, porque elas tinham medo de colocar o carro, a bicicleta na rua junto com o carro. Então, você tendo uma área segregada, ainda que seja só uma faixinha vermelha pintada no chão, já te dá um alívio, porque o carro vai passar do seu lado, ele não vai ficar buzinando atrás de você. Então, aumentou muito a quantidade de pessoas andando nas ruas, principalmente mulheres e idosos, e em alguns lugares crianças também. Mas as mulheres teve um crescimento bem grande, isso você nota bem nos lugares onde tem estrutura cicloviária, que é ciclovia e ciclofaixa, e onde não tem. Tem contagens de ciclistas feitas pela Ciclocidade que mostram que na periferia, em lugares que não tem estrutura e nem fiscalização, a proporção de mulheres pedalando em relação aos homens fica entre 2% e 3%. E na ciclovia da Avenida Faria Lima fizeram uma contagem recente, elas são 20% lá, porque elas se dispõem menos a correr risco do que os homens. Talvez seja por isso que a gente morre mais cedo. Então, em locais onde você coloca uma segurança a mais, as mulheres começam a ocupar esse espaço. Tanto é que na Holanda, 55% das viagens de bicicleta são feitas por mulheres. Lá você tem infraestrutura em praticamente todo lugar, e onde você não tem infraestrutura, elas são respeitadas no seu deslocamento. O motorista não joga o carro em cima, porque senão ele vai preso. Curiosidade, você falou lá pelos idos dos anos 2000 que você, 2005, você aposentou o carro de vez, até vendeu, enfim. Como é que era andar de bicicleta? Era muito mais difícil do que hoje. Você sabia se podia andar, por exemplo, na calçada ou era na rua? Não. Tinha essa clareza para você? Eu não sabia, tanto é que assim, eu comecei a andar de bicicleta na rua e levar fechada, buzinada, me espremendo contra a calçada. Porque carro não te deixa andar na rua. Não, isso era regra. A rua do carro. Isso era regra. Então eu pensei, eu tô fazendo alguma coisa errada. Aí eu fui pesquisar a legislação. Foi daí que nasceu o projeto Vá de Bike. Eu comecei a divulgar a legislação, descobri que a legislação, além de permitir você circular de bicicleta, ela ainda te protegia e classificava até como crime de trânsito algumas das condutas que os motoristas tinham, e eu comecei a divulgar essa informação. E aí que eu percebi, porque eu também achava que eu estava fazendo alguma coisa errada quando eu comecei a andar de bicicleta, porque ninguém me respeitava ali. Tentavam me expulsar daquele espaço público como se eu não tivesse direito de estar lá. E na verdade eu tinha não só direito, como prioridade em relação aos carros, que é o artigo 58 do Código de Trânsito. Daqui a pouquinho eu vou polemizar um pouquinho esse assunto, tá? E quando a bicicleta está fora da faixa? Daqui a pouquinho eu vou chegar nisso daqui. Calçada, Meli. Bom, como é que estão as nossas calçadas? Vamos falar de pedestre aqui de novo. Antes de começar o programa, eu estava conversando com ela informalmente e eu estava dizendo assim, que eu sou uma fã de descer do carro e ir a pé fazer minhas coisas, ou pegar transporte público. Eu realmente sou fã. E faço, e pratico isso daí.
Tentando andar outro dia aí na calçada, torci meu pé com fé em Deus, como eu costumo dizer. Outro dia, indo lá para academia, tava tava chuviscando, era umas 6 horas da manhã, deu um escorregão bonito, caí bonito, e aí eu fui ver, o piso era de azulejo, cerâmico, algo que você põe na cozinha da sua casa, sei lá, dentro estava na área externa. Aí eu comecei a reparar nas calçadas daqui. Cada um faz a sua calçada do jeito que bem entende e acha legal. É isso? É isso mesmo. Infelizmente, isso não é só em São Paulo, em todas as cidades brasileiras, as legislações municipais de calçado têm o mesmo modelo que reflete a pior parceria público-privada que existe. A calçada é do dono da casa? A calçada é de responsabilidade do proprietário do lote, na frente do lote dele. Isso Ele tem significa que o quê? construir e fazer a manutenção, né? Tá. E a prefeitura tem que fiscalizar. Tá. Só que o que acontece? Ninguém faz a sua parte. O proprietário do lote, ele vai fazer, se ele faz a calçada ou se ele faz a manutenção da calçada, ele faz do jeito que é mais conveniente para ele. Pode ser com sobra de piso de uma reforma? Pode, e pior ainda do que isso, ele joga a rampa da garagem da casa dele, em vez de ser no interior do lote, ele vai jogar na calçada, né? Então você anda assim? Você anda inclinado. Mas fica bom pro carro entrar. E o pior, né? Principalmente em ladeiras, quando você vai percorrer ao longo, é uma série de degraus. Então você imagina um cadeirante que tem todo o direito, a gente tem aí a Lei Brasileira da Inclusão, que obriga, tem um capítulo 10 todo voltado à mobilidade urbana, que torna obrigatório que a prefeitura ofereça uma rede de calçada totalmente acessível. Para o idoso, né? Por exemplo, eu sou idosa, o médico me fala, a senhora tem que caminhar todo dia. Como é que eu vou caminhar? Minha família não me deixa caminhar. É videogame. Você tem que passar por vários obstáculos. Os familiares falam, é perigoso você andar na rua que você vai cair. Eu mesmo já quebrei o pé numa calçada. Então, a prefeitura, que deveria fazer a parte dela e fiscalizar para permitir que isso não aconteça, ela alega que não tem quantidade de gente suficiente para fiscalizar. Mas ela nunca vai ter quantidade de gente suficiente se ela não der prioridade para a mobilidade a pé. São 12 milhões de pessoas morando aqui, só em São Paulo. E olha, ao contrário do que diz a pesquisa da nossa São Paulo, pela pesquisa de origem e destino feita pelo metrô, né, a cada 10 anos, 33% das viagens são feitas inteiramente a pé. Se nós somarmos a estas viagens, as viagens feitas por transporte coletivo, que são outros em torno de 33%, nós vamos ter 66% ou 2/3 das viagens diárias feitas na região metropolitana de São Paulo, que envolve um deslocamento a pé na viagem toda ou parte da viagem. Isso é uma questão de metodologia, eu não estou falando que a São Paulo está errada, são metodologias diferentes. Aí essa é uma realidade que se reflete em todas as cidades brasileiras. De acordo com a pesquisa feita pela Associação Nacional de Transporte Público, a média de viagens feitas totalmente a pé nas cidades brasileiras, envolve todos os tipos de cidade, 61% do total de viagens são feitas inteiramente a pé. Até porque, gente, de algum momento, mesmo que a gente ande de transporte público, de carro, bicicleta, patinete, sei lá do que, em algum momento você vai levantar da sua cama, sair da sua casa, andar para chegar até esse transporte, seja a sua garagem ou seja um metrô. Nem que seja para você atravessar a rua depois que saiu do estacionamento onde parou o carro. Mas você, em algum momento, vai fazer um trajeto a pé. Exato. E vão ser vários ao longo do dia. Tem até telefones, smartphones aí que contam com o número de passos que você deu durante o dia. E não é só dentro da sua casa, é do trabalho, vai almoçar, volta, enfim. Como é que o pedestre está sendo visto hoje aqui no estado de São Paulo? Ele é enxergado pelas políticas públicas? As políticas públicas aqui do estado, assim como de todas as cidades brasileiras, elas sempre colocam o pedestre no último lugar. Por quê?
Porque é um modo de transporte desprestigiado. Aliás, ele nem é visto como eu modo mesma de falei transporte. aqui, você me corrigiu, né? Eu falei assim, Ele nem é transportes visto, pedestres, então né? assim, as pessoas acham que para ser chamado de transporte, Tem que ter rodinha e precisa motor. ter roda. E motor, Pode, né? motor ou sem motor, porque a bicicleta, O patinete o transporte por bicicleta é considerado um modo de transporte. Patinete não motorizado, né? Outros veículos não motorizados. Mas se não tiver roda, não. Então, o deslocamento a pé é sim um modo de transporte. Vários teóricos, estudiosos do assunto classificam sim, não sou eu que estou falando da minha cabeça, classificam sim o deslocamento a pé como a forma de transporte primordial. E eu acrescento que o deslocamento a pé é a matéria-prima que alimenta todas as outras formas, todas as outras redes de deslocamento. E eu queria acrescentar também, em cima da legislação, o descaso que as políticas públicas, né, praticadas nas cidades brasileiras dão ao pedestre. Por que, então, essa forma de tratar a calçada, que é essa parceria mal sucedida, ela não se rebate também na pista onde circula o veículo? Não, se o proprietário do lote é responsável pela calçada, por que ele não é responsável, então, pela parte da via que está na frente do lote dele? Por que é essa diferenciação? Por que na via a gente tem um tipo de pavimento contínuo, você não tem rampas, você não tem nenhum tipo de obstáculo, e na calçada você tem uma série de obstáculos? Por que essa diferença? Deixa eu só perguntar também, eu já vou passar a palavra aqui para os outros convidados, mas é só para finalizar esse trecho aqui do assunto. Como que tem que ser uma calçada? A calçada... Só para saber, porque parece que assim, ali a região da Pamplona, a calçada deve ter 1 metro de largura. E você divide a calçada com árvores centenárias, que as raízes, né, se colocaram ali. Então o trecho que sobra para você passar é muito pequeno. 2 pessoas juntas não passam em vários trechos ali da Pamplona. Eu estou dando como exemplo uma só, gente, que é bem no centro do coração da capital, que é ali na Avenida Paulista. E ainda tem a raiz da árvore que ela quer crescer. Botaram asfalto em cima dela, botaram concreto em cima da coitada. Ela quer crescer e ela levantou vários trechos da calçada. E quando não tem degraus, e aí os degraus, como você disse, são feitos pelo proprietário, por quem está ali na frente. Tem degrau que o teu pé não cabe. E tem degrau que é tão alto de um para o outro que você fica pensando, como é que uma senhora de 80 anos de idade vai ter força muscular, porque já era uma ladeira, para transpor esse degrau que tá, um é mais baixo, outro é mais alto, Como mais um cadeirante vai andar? Não tô nem chegando aí. Como uma mãe com carrinho de bebê? Não tô nem chegando aí, não tô nem pensando nisso aí. A calçada que deveria ser feita para o pedestre se deslocar, acaba sendo feita para o carro entrar na garagem. O carro entrar na garagem. Então vamos lá, qual é o padrão da calçada que tem que ser? Tá. Temos um padrão? Temos sim, nós temos, não é falta de legislação. Como eu falei, existe, tá aí no papel. Legislação tem. O que tem é falta de vontade política para ela ser cumprida. Mesmo sendo essa lei problemática aí de parceria, essa parceria poderia funcionar se cada uma das partes fizesse o seu papel corretamente. Então, pela nossa legislação aqui de São Paulo, que também se replica nas outras cidades, a calçada é dividida em 3 faixas. Você tem uma faixa que chama faixa útil, que é uma faixa destinada à circulação. Ela tem que ter uma largura mínima a partir de 1,20 m, tá? Então, tanto faz a quantidade de gente que passa nessa calçada, né? Eles falam uma largura útil mínima, mas essa largura útil mínima passa a ser a largura útil adotada e fiscalizada. A prefeitura vai lá e fiscaliza até 1,20 m, tá bom, mesmo que tenha um fluxo de pedestres, por exemplo, na rua 7 de abril, você tem 9.000 pedestres por hora, no horário de almoço, 1,20 m como uma rua local aí que não chega a ter 100 pedestres por hora, né? Então, é a mesma largura. Depois você tem uma faixa útil onde deve ficar o posteamento, arborização, sinalização. Isso não está dentro dessa faixa de trânsito. Não, essa faixa livre chama faixa útil, que é só para circulação. Você tem a faixa de serviço e depois, se sobra espaço, uma faixa de acesso que está junto ao lote. Aí sim, se o lote quiser, por exemplo, um comércio quiser colocar mesinhas, bancos, né, associados a ele, tem que pedir autorização para a prefeitura, se tem espaço ele coloca. Agora, eu sei que a prefeitura está mudando essa legislação, então, assim, as calçadas quando a largura total é acima de 2,5 metros, então vai tornar obrigatório que metade da largura total da calçada seja destinada para a circulação de pedestres. Mas essa lei ainda não está em vigor, tá? Ufa, gente, será que vocês sabiam de tudo isso, da calçada, aquela simples e
comum calçada na frente da sua casa? Você sabia disso? Que não pode ser qualquer piso também, Meli? Não, a tem padrão específico? Não. Você tem isso na cartilha do Passeio Livre. Também. Tem pisos específicos feitos de... atualmente eles aceitam até placas pré-moldadas de concreto, tem o concreto moldado em loco. Ele tem que ser um piso plano, que tem que ter uma aderência, uma porosidade para impedir que as pessoas escorreguem como aconteceu com você, e que seja de fácil limpeza, manutenção, né? E no caso de fácil reconstrução, quando há alguma obra para ter de alguma concessionária. No meu caso, o piso só era muito bonito, gente. Um brilho que era uma beleza, um escorregão que era uma beleza e acabou, como e pronto, não tem fiscalização, Você viu as ele pessoas... de perto, inclusive. Se vira, ficar em pé que é difícil. Gente, pausa para um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o programa Em Discussão, que hoje fala sobre como anda São Paulo, ou melhor, como anda a mobilidade urbana. Conosco estão Gilberto Almeida, o Gil, do Sindimoto, Sindicato dos Motociclistas e Mototaxistas junto à classe. Também aqui com a gente está a Meli Malatesta, ela que é urbanista da mobilidade a pé. Também William Cruz, do VAD Bike, e Davi Martins, do Greenpeace. Bom, no primeiro bloco a gente falou aqui sobre mobilidade urbana, falamos bastante sobre o pedestre, que parece que é sempre um pouquinho esquecido, para não dizer um pocão, né? Esquecido. Deixa eu voltar aqui para o Davi do Greenpeace. Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente sempre pensa muito em motores, em carros, em rodas. Eu posso afirmar que a indústria automotiva é quem comanda a mobilidade urbana dos grandes centros? Eu não vou afirmar isso, mas historicamente ela tem sido um dos principais influenciadores nas políticas públicas municipais, estaduais e federais. Por quê? Do Mas país, carro né? é para andar, para chegar mais rápido, para chegar com segurança. Não é um bom meio de transporte? Ele poderia ser um bom meio de transporte se ele tivesse a fluidez para a qual ele foi planejado, né? Em primeiro lugar. E hoje a gente não tem nas cidades brasileiras essa fluidez. A mesma coisa a gente vê também em transporte de mercadorias, né? A gente vê aí um grande desastre, tudo sobre rodas, é um grande desastre. É um país rodoviário, né? É um país rodoviário. O Brasil é um país rodoviário, né? É um país que perde 30% da sua safra por conta do transporte, né? Então, assim, se a gente olhar, 30% a menos de terras que precisariam ser destinadas à agropecuária, a gente estaria falando de menos deflorestamento, menos invasão de terra, menos um monte de coisa. Então, assim, é um desastre o que a gente vem fazendo desde os anos 60 e que precisa ser as medidas precisam ser tomadas agora. Senão a gente vai continuar com essa degradação. Vai colher rapidamente logo ali, né? Não é tão rápido. A gente já está colhendo, não é isso aí. A gente tem mortes no trânsito em decorrência dessa maluquice que é. A gente tem mortes por questão de saúde, né? E não é só por questão de saúde do ar que a gente respira nessas cidades. E a gente tem uma grande perda de produtividade no campo por conta desse desperdício que é o transporte. Estou falando isso daqui porque eu tenho número aqui, me corrijam se eu estiver errada, nos últimos 10 anos a frota brasileira de automóveis cresceu 400%. Isso se deve não só ao incentivo à indústria automotiva, mas também aos preços barateados ou às facilidades na hora da compra de um veículo automotor. Em demérito é isso? Não, decrescente, do outro lado, uma faixa decrescente, não acontece a mesma coisa com as alternativas de mobilidade urbana, esse incentivo. Estou te perguntando isso porque daí já vem a outra. De onde vem o dinheiro da mobilidade urbana alternativa, dos transportes alternativos? Existe um incentivo público? Menos taxas? Menos impostos? Menos IPVA? Menos ICMS? Eu só estou vendo as cabecinhas aqui assim. Não, tem algum incentivo para que existe incentivo. Tenha mais patinete na rua, tem mais, enfim? Não, e o que a gente tem, na verdade, assim, é uma via de mão dupla de burrice mesmo, né, em questão de gestão pública, porque a gente não só está aumentando o custo dos nossos alimentos, aumentando o custo
da saúde, mas a gente também está perdendo dinheiro por conta dos incentivos que a gente dá ao transporte, a esse transporte que só mata. A esse nicho. Só a esse nicho. Né? Se a gente olhar os incentivos aos combustíveis, já é uma perda gigantesca. Haja vista com a greve dos caminhoneiros que nós tivemos aí recentemente, a gente viu que o país parou. Exatamente. Supermercados sem abastecimento, hospitais sem oxigênio, enfim, foi um caos. A gente viu que as mãos, as nossas vidas estão realmente sob 4 rodas. Exato. E nas mãos de combustíveis. Sim. E se a gente olhar para países que têm políticas realmente progressistas, realmente de avanço tecnológico, realmente são países que olham para quê? Olham para o pedestre, olham para os outros modos não motorizados, olham para o transporte público e garantem que no viário de quem quiser usar o carro, uma moto, uma caminhonete, seja lá o que a pessoa quiser usar, ela vai ter o espaço, porque a maioria das pessoas, na verdade, vai querer andar a pé, vai querer andar de bicicleta, de transporte público, mas o principal está garantido. Aí quem quiser usar outros modos de transporte, tudo bem, está ali, o seu viário está garantido, sua saúde está garantida, sua segurança está garantida. Mas a gente não consegue avançar, né? A gente diz ter vários políticos progressistas, mas não tem, eles não são. Regiões nobres têm ausência de transporte público, Meli? Olha, Nobres, eu digo, de poder aquisitivo alto, assim, o que eu estou falando? Direito de ir e vir. Eu preciso ir, eu preciso chegar. De repente eu trabalho na Zona Leste e venho aqui para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Tem metrô aqui perto? Ônibus passam aqui perto? Existe essa facilidade Eu acho que as regiões nobres são mais privilegiadas em relação a isso. A gente tem problemas seríssimos de transporte público nas franjas da cidade. Tanto que isso obriga as pessoas a partirem para outras formas, por exemplo, a bicicleta. O uso da bicicleta, a OD apontou que, pelo menos isso na OD de 2007. Vamos aguardar a próxima agora com toda essa infraestrutura. 2007? Foi a última onde a gente tem resultado. Foi feita uma em 2017 que terminou ano passado, estamos aguardando. Então, essa vai trazer alguma transformação, mas com certeza ainda vai permanecer essa característica de que o principal, a grande quantidade do usuário de bicicleta, ele faz isso por necessidade, porque ele na ponta onde ele mora não tem o transporte público suficiente. E ele também parte para usar outras formas, a motocicleta. Muito jovem, o transporte é muito mais barato para ele adquirir o consórcio de uma moto, adquirir sua moto, se deslocar com moto, do que usar o transporte coletivo. E às vezes, como o Gil mesmo falou, ele não está suficientemente capacitado, preparado, e é uma vítima o número de acidentes, de mortes e acidentes com motociclistas está subindo. É uma coisa assim muito preocupante. Vou até passar essa bola aqui, que era o meu próximo tema. Vocês são o nicho da sociedade que mais pagam caro, porque eu vou falar pagam com a vida, ou com o que sobra dela. E SUS acaba sendo uma mão de obra que deixa de ser mão de obra dentro de uma casa, porque fica acidentado, impedido de ir e vir. E normalmente as mulheres, as mães é que tem que sair aí para o trabalho por conta de acidentes aí com motos, enfim. Como é que tá esses números? Como é que tá a política de incentivo ou de proteção mesmo a vocês? Tem? A gente tem já alguns encaminhamentos, né, em relação à nossa atividade, né, que é a atividade de motofrete e mototáxi, né, que fora aqui da Grande São Paulo já é uma realidade na maioria de todas as cidades do Brasil. Então, assim, a gente já conseguiu aí buscar uma lei federal para regulamentar essa atividade, criar normas, entendeu? Pelo menos para a parte profissional, entendeu? Está se avançando, entendeu? Devagar, mas está. Aqui em São Paulo a gente tem aí cerca de... Aqui é o espelho, né? 10%, é o que o Brasil tem. 10% aí da massa, ela já está, tipo, regulamentada dentro da lei, né? 10%? 10% só. Mas é pouco, hein? É pouquíssimo, mas é um número que a gente já se comemora. Quando você fala que está regulamentada, está o quê? Assim, a parte profissional do universo de quem anda de moto, mesmo não estando definida essas questões todas, uma política maior... exatamente? Exatamente. A gente, por força de lei, tem que ser maior de 21 anos de idade, tem que fazer um curso de 30 horas, tem que usar uns requisitos de segurança na moto, estabelecido pelo CONTRAN. Por exemplo?
Dá São antena corta-pipa, um colete com faixas que reflete, que ajuda na visualização. A moto, ela não pode ser uma moto voltada para transporte de 2 pessoas, só de uma, tem que ser um veículo de carga, que é mais específico. E tem que ter algumas proteções, né, que nem bota, ali a proteção da moto, né, que é uma espécie de protetor de perna. Eu não vejo tudo isso, não. Mas se você começar a olhar, você vai ver as motinhas brancas com placa vermelha. Entendeu? Você já vai ver que tem bastante. É que São Paulo não tem muito mototáxi, né? Não, São Paulo é proibido. São Paulo e Grande São Paulo é proibido. São Paulo e Grande São Paulo não tem. Por conta dos acidentes, quando teve a ascensão da lei federal, assim, o colegial aqui das 39 cidades em torno de São Paulo optaram em fazer um convênio e proibir a atividade por conta dos acidentes. Então, assim, você é motoboy e você caiu, é um acidentado. Se você é mototáxi, caiu levando uma pessoa, é 2. Aí você imagina isso multiplicado na Grande São Paulo toda, né? Então, foi proibido na época. Estamos com crise na mobilidade urbana, William? Essa crise a gente não percebe porque a gente se acostumou a ver ela como normal, né? 3 horas no trânsito, todo dia para ir. É só você sair com o carro às 6 horas da tarde que você vai perceber que tem uma crise da mobilidade urbana. Tá na sua cara, né? E assim, complementando um pouco do que a Meli falou, as políticas públicas de transporte, elas empurram as pessoas ao uso do automóvel. Então, quem mora na periferia, que leva 3, 4 horas para chegar no seu trabalho, o cara vai querer comprar um carro, porque ele quer se libertar daquela amarra do transporte público insuficiente. Lotado, cheio, os horários de pico. Sim, tanto é que se você vai para algumas avenidas grandes de periferia, você vê muita loja de automóvel, porque tem muita demanda. As pessoas, elas precisam resolver por si o problema de deslocamento que a cidade deveria resolver para elas. Que a parte pública não está fazendo, do poder público não está fazendo, as pessoas dão um jeito. Rodízio de carros. Uma realidade aqui em São Paulo, capital. Funciona, não funciona, só ele não dá certo. Greenpeace. Não funciona. Hoje em dia não. Ele funcionou. Sério que você falou essa fala? Não, ele não funciona. Frase, né? Assim, não funciona, sejamos honestos. Tá, e se ficar sem? A cidade já não anda, né? Ela já não funciona do jeito que está. Ter rodízio ou não ter rodízio não é o que vai mudar a questão ambiental da cidade e muito menos a questão da mobilidade urbana. Não é olhando para o carro, mais uma vez, não é olhando para o carro que a gente vai mudar a questão da mobilidade urbana. A gente tem que, como a Meli bem colocou, a gente tem que olhar para o pedestre. E como eu comentei um pouco atrás, assim, todas as políticas realmente progressistas para cidades que hoje estão prosperando, elas têm, primeiro, uma acessibilidade maravilhosa, né? Segundo, um transporte público. Que cidade é essa? Holanda, a gente tem Amsterdã, é uma? Pode ser? Não. Olha, a gente pode falar, por exemplo... Quem é que está funcionando aí no mundo? Bom, tirando as cidades europeias, né? Vamos tirar as cidades europeias, olhar um pouco para a América do Sul. A gente pode falar, por exemplo, de Bogotá, né? Poxa, mas a Colômbia é um país expressivo? Sim, é um país expressivo dentro da América do Sul. É um país grande, é um país com grandes dificuldades orçamentárias, como assim é o Brasil. A gente pode olhar para o Chile, Santiago do Chile é um bom exemplo, que vem adotando aí medidas bastante progressistas. Enquanto isso, a gente vai ficando atrás, né? Chile, Argentina, essas outras. Né? Eu falo até do Chile também, em Santiago ali, que passou por tantas intempéries ao longo de tantos anos, né? Assim, constrói tudo, cai tudo, vem terremoto, cai tudo, tem lá aquelas mudanças. Você anda nas calçadas ali no Chile, eu sempre falo isso, que parece que você nem está na América do Sul. Parece que você está em outro continente. Porque elas viraram todas padrões, assim, é tudo padrão. Tudo padrão, assim. Você consegue andar, você tem espaço, você tem... As calçadas não são tão altas em relação à rua, né? Ela é baixinha, mas o suficiente para falar aqui é calçada, tem lugar da árvore, tem lugar para pedestre, tem lugar para acessar ali com o seu carro, entrar na sua casa. Em Santiago você tem uma rede de metrô que te leva para qualquer lugar da cidade e você tem um uso de bicicleta muito intenso também. Curitiba, Paraná. Deixa eu só colocar mais uma informação que eu tenho aqui. 7 capitais brasileiras estão entre as cidades com o trânsito mais lento do mundo. Não é só daqui do Brasil, do mundo. São Paulo é uma delas, Rio de Janeiro é outra delas e Curitiba aparece ali, gente. Mas Curitiba não é um exemplo? A Meli já está tortando a boca aqui.
Porque a gente sempre, aquilo que passa para nós, é que funciona ali. Curitiba foi uma referência. O primeiro calçadão brasileiro foi feito em Curitiba, o BRT, né? Que serviu de modelo para Bogotá, para Santiago, surgiu em Curitiba. Só que o maior índice de motorização é da cidade de Curitiba, ou seja, é quantidade de carros por habitante. É maior do que São Paulo. Tá? Então, a dependência do carro lá é maior, por isso justifica... Eu não sei qual é a quantidade de carros por habitante, mas hoje aqui em São Paulo eu sei dizer para você, é um automóvel para cada 4,4 pessoas. Lá eu acho que é menos da metade disso. Então, é muita coisa, é muito carro na rua. A gente está falando que aqui só na capital, São Paulo, são 12 milhões de habitantes. Você imagina você fazer essa continha, essa conta não fecha, não precisa nem fazer a conta não fecha. É um monte de carro parado na rua sem andar, né? Você enche todas as vias e ninguém anda para lugar nenhum. E nem precisa estar todos esses carros na rua para parar tudo. Quando você tem uns 450 mil veículos, 500 mil, a cidade trava totalmente. Não precisa estar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não precisa nada disso. Problemas da mobilidade hoje. Vou pontuar algumas coisas aqui, vocês me falam se está certo ou errado. Sobrecarregamento do espaço. Está sobrecarregado o espaço. Tem muita gente, tem muito carro, tem muito tudo, é isso? Tem muita construção, tem muito tudo? Está mal distribuído o espaço. Ah, tá. Então vamos mudar essa frase aí. Tá mal distribuído o espaço. Tem a questão do uso também, porque quando você usa um carro, você está ocupando uma área grande para transportar uma pessoa só, no máximo 2. A média de ocupação dos automóveis, se não me engano, é 1,4 atualmente. Você tem um ônibus que está levando 100 pessoas e que ocupa o espaço de uns 3, 4 carros no máximo, dependendo do tamanho do ônibus. Então, se você incentivar as pessoas a deixarem o automóvel para irem para o ônibus, você vai ter até redução de poluição. Porque o Davi até comentou que a poluição do ônibus impacta muito na cidade. Mas a poluição por pessoa transportada é muito menor no ônibus do que no automóvel. Mas bem que é diesel, ele também é um outro combustível, também é complicadinho. Plano diretor, como estamos? Vai bem, obrigada? Os planos diretores a gente já teve vários. Às vezes as pessoas falam que a cidade está desordenada porque faltou planejamento, né? Faltou? Que falta planejamento. Eu acho que planejamento nós temos planejamento já há muito tempo. Ocorre que os planos diretores são feitos, aliás, nós estamos com um plano diretor muito bom. Agora, a gente precisa ver até o quanto desse plano diretor ele vai ser atendido pela tomada de decisão. Eu estou perguntando isso porque você vê os moldes ali dos Estados Unidos, né? Que você tem os seus bairrinhos, todos bonitinhos, bem construídos, com com seus serviços todos ali para aqueles bairros ali. Você tem hospital ali, as escolas ali para o número de crianças, habitantes ali daquele bairro. Você tem o supermercado, as farmácias, tudo para o número de habitantes daquele bairro. São todos setorizadinhos, que você pega uma via expressa para acessar lá downtown, centro da cidade. Aqui o downtown está no seu bairro já, né? Você já não está nem assim. Mas o problema é que você não trabalha no seu bairro. Você trabalha a 2 horas de distância do seu bairro, porque as empresas parecem, ou não é só uma sensação, elas estão todas concentradas em outros lugares da cidade. Isso é plano diretor, ou é falta dele? As duas coisas, né? Você tem diretriz. Por que eu moro aqui e a empresa está lá, minha gente? Então, mas isso foi uma coisa que não aconteceu agora, é uma coisa que vai se estabelecendo ao longo de anos. Então, por exemplo, antigamente você tem o centro de São Paulo, vou dar como exemplo o centro de São Paulo. O centro de São Paulo, em termos de espaço urbano da cidade, é um lugar que tem uma maior quantidade de infraestrutura. Então, infraestrutura de transporte, fibra ótica, uma série de coisas. Entendo. Só que, assim, as atividades econômicas foram saindo do centro apesar de... Sem um plano. Não, tinha plano, Tinha. Só que esse plano não tinha um controle, uma vontade política para poder barrar essa transformação. É isso que falta. É isso que o bicho pega logo ali na esquina, exatamente. Né? Que você fala, a vontade está aqui, mas a ação foi outra e aí sobra para quem... E aí foi para Paulista, foi para Berrini, agora tem, por exemplo, tem gente que tá em Alphaville. Tá indo, mas está sempre Zona Sul, Oeste, Sudoeste, assim, não tem uma coisa assim. A Zona Leste continua lá, mais populosa. Não, mais populosa é a Zona Sul de São Paulo, né? Da capital, né? Depois, bom, Zona Leste e Zona Sul. Gente, existe um projeto de lei tramitando aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo.
É o projeto de lei número 28 de 2019, que teve aprovação recente na Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Casa. Quer dizer, ele foi, constitucionalmente, ele está aprovado. Agora vai passar pelas outras comissões temáticas. O que ele diz? Que fica instituída a Política Estadual de Mobilidade Metropolitana, regida pelo disposto na legislação federal e na presente lei. Aí ele vem elencando algumas diretrizes, por exemplo, falando de diretrizes da mobilidade urbana, falando do estímulo e reconhecimento aí de bicicleta, patinete, motoneta, como um tipo de transporte de mobilidade urbana, incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico dessas máquinas, ou de possíveis novas máquinas que a gente nem conheça, talvez, publicidade aí aos usuários dos padrões pré-estabelecidos, as despesas decorrentes da execução desta lei, enfim, vem todos aqueles parágrafos finais. A justificativa é que o acesso a um serviço de transporte metropolitano pode favorecer a inclusão social e laboral de populações vulneráveis. De novo, a Melissa está fazendo algumas caras aqui do meu lado. O que está faltando nesse projeto de lei? O que dá para colocar ainda aqui enquanto ele não nasce como uma lei efetivamente? O essencial, a mobilidade a pé. O pedestre não está colocado aí. Você não pode pensar em política metropolitana se você não incluir também o pedestre. Se você pensa nos modos de transporte metropolitano, o metrô, o trem metropolitano, sem pensar no usuário, né? Infelizmente, esses sistemas, eles são pensados, eu chamo do muro para dentro, enquanto o usuário é passageiro, e não antes dele se tornar passageiro. Aí a gente tem uma série de problemas. Há deslocamentos a pé também, que envolvem questões metropolitanas, que envolvem até legislação de calçada, as articulações pelas travessias, equipamentos públicos como passarelas. E tem viagem a pé, não que você não vai do centro de São Paulo até o centro de Osasco caminhando, mas você mora no limite de Osasco, São Paulo no limite de Osasco, e trabalha numa empresa em Osasco que você pode perfeitamente ir caminhando ou de transporte público. Mas tem o deslocamento a pé e eles têm que ser integrados. Né? Eu posso só dar um exemplo rápido, que não tem muito a ver com mobilidade a pé, mas mobilidade cicloviária. Eu trabalhei muito tempo na CT e a gente acompanhou um projeto, que era um projeto funcional de ciclovia, ao longo de Eliseu de Almeida, que é uma avenida que chega até Taboão da Serra. Aí ela terminava no nada. A gente percebia que tinha uma ligação natural, até de ciclistas na época, que não tinha infraestrutura, que ia para Taboão da Serra. Então, nós chamamos a equipe da Prefeitura de Taboão, se eles não queriam também prolongar e chegar pelo menos até um local de interesse. Ali, né? E aí, eles fizeram. E, assim, por uma questão, na época, de vontade política, não vou nem entrar no mérito, Taboão da Serra fez a redezinha cicloviária dela e São Paulo não fez. Aí, se mudou gestão, São Paulo finalmente implantou a ciclovia de Eliseu de Almeida em toda a extensão, mudou a gestão também de Taboão da Serra e a gestão que veio seguinte entendeu que aquela pequena rede não tinha articulação, era perigosa e removeu. Então, isso é um exemplo claro de falta de política metropolitana. Gil, você sabe se você pode andar no corredor ou não? Com a moto, é claro isso para vocês? O artigo 56 do CTB, ele tá vetado, né? Então, com esse veto, que diz esse artigo? Ele, na realidade, ele proibia a circulação das motos no corredor. Então, pode circular. Se hoje, a circulação das motos, ela pode circular pelos corredores. Desde que o trânsito esteja parado. Praticamente está o tempo todo parado, né? Então tá, só para saber. Então tá claro isso daí para quem anda de moto aí, pode andar nos corredores. Gente, mas cuidado. Cuidado é tudo, tem pontos cegos. Respeito das leis, das regras, baixa velocidade, pilotar na defensiva, não na ofensiva. Moto pode andar em cima da calçada? De maneira alguma, é infração grave do CTB. Só para saber. Moto pode andar na contramão? De jeito maneira, infração grave, multa, perde a habilitação, tá bom. Valor da multa cara. Tô perguntando isso porque parece que moto às vezes é pedestre. Faz a manobra ali em cima da calçada, corta o caminho por aqui. Aí é atuação, fiscalização. Não são todos, mas a gente vê essa recorrência ali acontecendo. A gente sabe que tem. Vê acontecendo. A gente sabe que tem. Bicicleta. Depois que você vai para o trabalho, chega suado ou com chuva, tarará, você tem onde se trocar?
Olha, o pessoal imagina que precisa de um vestiário para se trocar. Não precisa, porque eu imaginava isso. Não precisa. Se você levar uma muda de roupa, levar uma toalha, levar os lenços umedecidos, desodorante e tal, você vai chegar ali e você consegue fazer sua higiene num banheiro. Você tem um banheiro onde você possa se trocar, né? Eu fiz isso por muitos anos. Agora eu tenho o privilégio de conseguir trabalhar em casa. Home office. Mas eu chegava a trabalhar 15 quilômetros de casa e eu ia de bicicleta. E vinha sem problema. Então, eu chegava lá, fazia higiene e trocava de roupa. Inclusive, dia de chuva, você vai chegar molhado, né? Não tem jeito. Assim, eu prefiro chegar... Também, né? Eu prefiro chegar molhado e chegar, eu vou levar o mesmo tempo de sempre do que ficar parado 2 horas no congestionamento. Então eu chego, eu me troco, levo uma muda de roupa sequinha, embrulhada numa sacola plástica, me troco lá e pronto. Tenho 30 segundos. Qual é o futuro da mobilidade urbana? Rapidamente. Perverso. Se a gente continuar do jeito que está, é perverso. Ou os nossos políticos criam vergonha na cara para mudar esse cenário, ou o futuro é perverso. Olha, tema para mais um programa aí para a gente trazer aqui no nosso Em Discussão. Gente, super obrigada pela participação de cada um de vocês, aí pelo incentivo, pelas informações, por somar aqui com a gente todas essas notícias aqui. Obrigada mais uma vez, portas abertas sempre dessa TV aqui pra gente. Gente, o programa Em Discussão fica por aqui. Obrigada aí pela sua companhia e até nosso próximo encontro. Tchau.